Fala pessoal, beleza? Estamos aqui em mais um Pitaron Podcast com a intenção de fazer uma explanação dos estudos semanais da nossa galera aqui das porções da Torá, que é o filho, né, que está falando. Muito bom estar com vocês mais uma vez. Espero que seja produtivo esse momento para nós. E aí eu vou deixar a galera aqui se apresentar rapidão, fazer uma rodada de apresentação. Aí a gente já segue dando continuidade aqui ao nosso podcast. Vou começar aqui com o André e aí vai seguindo aí a galera. Fala galera, beleza? Quem tá falando é o André e a gente tá no episódio. É episódio, né? Mas na porção 3. E é isso aí, vamos nessa. Olá pessoal, boa noite aí. Quem estiver vendo aí de dia, bom dia. Eu sou o Rodrigo, vou estar aqui com vocês aqui também. A gente vai bater um papo aqui sobre essa Parashá Saia. Então é isso aí, vamos que vamos. E aí, gente, beleza? Tranquilo? Sou o Júlio e bora sair da nossa casa, da nossa parentela. Isso aí, pessoal, sou o Gil. Vamos embora estudar mais uma porção aqui. Nós estamos na terceira porção. Tem muita coisa legal nessa porção pra gente estudar junto aí. Então vamos embora, bora desenvolver esse estudo aí hoje. Fala pessoal, eu sou o Wesley. Vamos embora junto aí para mais um estudo. E fique com a gente aí que vai ser um estudo muito rico. Isso aí, galera. Rabinos apresentados. Só o pessoal de primeira linha para fazer os estudos. Mas é legal que essa dinâmica de ter pessoas na mesa para falar de uma mesma porção nos dá um conhecimento e uma amplitude, uma diversidade de opiniões e percepções do mesmo texto. Mas igual a gente fez no último, eu acho interessante a gente trazer um resumo, até para o pessoal que está nos ouvindo aí também se orientar um pouco sobre que parte nós estamos estudando. Nós estamos na Parashá 3, que é a terceira porção de estudo semanal, né? O nome dela é Saia. Ela vai de Gênesis capítulo 12 a Gênesis capítulo 17, 27. Resumidamente, essa porção, essa Parashá, ela vai iniciar sobre a história de Abraão, que na verdade desde o início ali era Abrão, não tinha nem seu nome mudado. Aí eu vou ler o resumo aqui, vou passar a bola para os meninos, porque nessa primeira rodada, só falando para vocês, a gente tenta trazer um pouco do contexto mais literal da porção. Nós trazemos um resumo, fazemos leituras dos versículos que mais chamaram a nossa atenção e a partir daí nós vamos trazendo a contextualização deles e concluímos ali fazendo correlações com outros textos da Bíblia e aquela revelação que nós acreditamos que foi algo ali que Deus falou com cada um de nós, algo que Deus possa falar com você aí também. Então vamos lá para o resumo. Essa Parashá ela inicia agora, né? Como eu falei para vocês, o nome dela é Saia, em Gênesis 12:1 e ela vai até Gênesis 17. Deus fala a Abrão ordenando: saia da sua terra, do local de seu nascimento e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Ali, Deus diz a ele que ele seria transformado numa grande nação. Abrão e sua esposa Sarai, acompanhados pelo seu sobrinho Ló, viajam para a terra de Canaã, aonde Abrão constrói um altar e continua a divulgar a mensagem de um único Deus. Uma fome ela força o primeiro judeu a partir para o Egito, onde a linda Sarai é levada ao palácio do faraó. Abrão escapa da morte porque ele se apresenta como irmão de Sarai. Então uma praga impede o rei egípcio de tocá-la e convence de devolvê-la a Abrão e compensar o irmão, recompensando ele como seu marido com ouro, prata e com alguns rebanhos. De volta à terra de Canaã, Ló se separa de Abrão e se instala na perversa cidade de Sodoma, onde se torna cativo dos poderosos exércitos de um rei, e os seus 3 aliados conquistaram as 5 cidades do Vale de Sodoma.
Abrão vai com um pequeno grupo para resgatar o seu sobrinho, derrota os 4 reis e recebe a bênção do Melquisedeque, o rei de Salém. Deus sela um novo pacto com Abraão, entre as partes com que Abrão, no qual o seu exílio e a perseguição do seu povo de Israel é profetizada, e a Terra Santa é erguida, e eles, com o seu eterno legado, seriam presos por um determinado tempo numa terra desconhecida. Ainda sem filhos, 10 anos após a sua chegada na terra, Sarai diz a Abrão para se casar com a sua escrava Agar. Agar concede e torna-se insolente com a sua patroa. Então foge quando Sara trata duramente ela. Um anjo a convence a retornar e diz a ela que seu filho, no caso Ismael, seria um pai de uma populosa nação. Então ele nasce quando Abrão tinha 86 anos. 13 anos depois, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, pai de multidões, e de Sarai para Sara, princesa, e promete que um filho nasceria para eles. Deste filho, eles deveriam chamar Isaque, risos, nasceria uma grande nação, com a qual Deus estabeleceria seu vínculo especial. Abraão é ordenado a circuncidar a si mesmo e aos seus descendentes como um sinal do pacto entre Deus e Abraão. Abraão obedece imediatamente, circuncidando-se a si mesmo e todos os homens de sua família. Pessoal, esse é o resumo dessa porção. Dei uma embolada aqui na hora da escrita aqui, da lida, porque eu tentei converter os nomes hebraicos para o português aqui na mente. É difícil. Tradução simultânea. Tradução simultânea aqui na mente para facilitar para a galera que está nos acompanhando aí. Mas a gente tem trago esse resumo para te mostrar assim quais são os eventos que acontecem nessa porção, né? Então ela inicia ali Deus chamando Abraão para sair da sua casa, do meio da sua parentela, e ela termina Deus estabelecendo um pacto novo com Abraão e todos da sua descendência ali, que é a circuncisão. Entre isso tem Egito, tem o seu sobrinho que vai embora, tem uma série de coisas acontecendo e todas elas são extremamente importantes. Eu já quero trazer aqui somente uma correlação aqui com a paraxá passada, né? Que na última que nós estudamos, nós terminamos ali no cenário onde aqueles homens estão construindo uma cidade, uma torre de Babel, e ali termina a genealogia ali de Abraão. E o interessante é que a gente vê assim, Gênesis 11, a gente vê uma palavra que fala, o versículo fala, e eles saindo da onde estavam, indo para o leste para construir uma cidade. E essa porção aqui, ela inicia falando que Abraão faz um movimento para o sentido oposto. Uma coisa que já me chamou a atenção, que é como se enquanto uma geração, enquanto alguns homens, enquanto existia uma ideia de construir uma cidade fortificada para o nome daqueles homens ser importante, uma torre que levasse até o céu, havia uma família, né? Que era a família de Abraão fazendo um movimento para outro lugar distante ou oposto da onde eles estavam construindo Babel, né? E isso já nos faz aqui correlacionar ou unificar as duas porções, que ela já vem nos mostrando o próximo capítulo, depois que Deus confunde as línguas ali, espalham ele por muitas nações, tinha Deus ali paralelamente começando um projeto em Abraão. E para mim é o texto do versículo 1 do capítulo 12. E o Senhor disse a Abrão: saia de seu país, afaste de seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu mostrarei a você. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, engrandecerei o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei quem o abençoar, amaldiçoarei quem o amaldiçoar, e por seu intermédio todas as famílias da terra serão abençoadas. Então assim, já fico aqui com esse primeiro texto que já traz para nós uma leitura de uma fala de Deus a Abrão, com uma ordem, com uma ação objetiva para ele,
falando de um novo futuro, de um destino e de até mesmo de uma promessa sobre a vida dele e sobre tudo aquilo que ele ia ser. Então já é a minha contribuição aqui. Vou passar para o André também já fazer a leitura dele, já trazer um contexto também para nós aí de tudo do que ele percebeu, e a gente continua. Vai lá, André. É muita coisa, né? Que envolve. Não, coisa demais. Tem muito. Essas 3 primeiras já dava 1 ano já de rodada. E o Ronaldo nem tá hoje, hein? E o Ronaldo nem tá hoje. Risada dele aqui só pra... Você falou, achei que fosse eu falando. Mas em termos literais, assim, o que me chamou muita atenção foram duas partes específicas. Uma é a que você acabou de falar mesmo, do Gênesis 12, quando Deus fala com ele, saia. Essa questão dessa necessidade do movimento, Deus fala com ele. É condicional, você tem que ir, você tem que sair. Isso me chamou muita atenção. E a segunda parte que me chamou a atenção, que eu vou falar aqui melhor, é no capítulo 15, no começo dele, fala que depois dessas coisas a palavra do Senhor veio a Abraão, em uma visão dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e a tua recompensa será infinitamente grande. E é legal a gente pensar, porque depois dessas coisas, o que tinha acontecido antes disso? Era Abraão vencer um exército, tipo assim, vencer uma batalha de um monte de gente. E depois disso, Deus fala com ele, não temas. Deus vê de um jeito que o homem não vê. Então, depois que ele tinha vencido uma galera, ele estava com medo de alguma coisa. E Deus fala com ele, não tema. Legal demais. E na sequência ele fala, Senhor, o que me darás visto que ando sem filhos, que o mordomo da minha casa é Eliezer de Damasco. Ou seja, embora ele tivesse conquistas e tivesse conseguido tinha acabado de vencer de uma galera, no coração dele ele estava com medo. Deus fala com ele, não temas. Porque o medo dele ele era relacionado à questão do filho, que é o que ele fala na sequência, né? Ele fala, mas eu não tenho filho. E eu achei isso muito legal. Isso que me chamou a atenção na questão literal do texto. E é isso. Mais alguma coisa? Só contribuindo, que é interessante, que aí você falou uma coisa importante no contexto, né? Que esse momento é logo depois do momento que Abraão enfrenta uma guerra, né? Que ele vence 4 reis ali, com um grupo de servos, né? Pegou seus servos ali, 318 pessoas, e venceu 4 reis que aparentemente ali eram reis que tinham conquistado as 5 cidades ali que faziam parte da província de Sodoma, então eram reis extremamente poderosos. E aí o interessante é que Abraão entra nessa briga não é por ele, é por causa de Ló, que é o seu sobrinho. E aí, assim, já é até uma revelação, assim, dentro do que a gente está estudando aqui, que às vezes, quando a gente entra em brigas que são nossas, que Deus não mandou Abraão levar Ló, enfim, a gente pode pensar isso em outro momento. Mas quando a gente entra em briga que não tem a ver com a gente, acaba que, por mais que a gente saia vitorioso, nós não saímos com segurança daquilo que de fato Deus falou com a gente, sabe? Que ele sai de lá sem segurança nenhuma a respeito da nação que ele ia se tornar, porque nem filho ele tinha. Então ele fala assim, o temor dele não era porque ele não tinha força para vencer as dificuldades, é porque ele não tinha força para poder cumprir a promessa. E a força para cumprir a promessa não tem a ver com a minha capacidade de vencer ninguém, ou as minhas próprias lutas, tem a ver com aquilo que Deus vai fazer ou não. Tipo, só um... E dentro disso que você falou é legal, porque a continuação do texto fala basicamente isso. No versículo 6 do 15 fala... E ele creu no Senhor, e ele lhe atribuiu isso por justiça. No 5 fala, e ele o trouxe para fora e disse, olha agora para o céu, e conta as estrelas. Se tu fores capaz de contá-las, ele disse, assim será a tua semente. E ele creu no Senhor, e ele lhe atribuiu isso por justiça.
que você falou de a palavra do Senhor que nos dá segurança, não as coisas que a gente pode executar ou não. Isso aí. Legal. Massa demais. Legal, eu achei interessante quando o filho falou, né? Eu pensei nisso, né? Abraão, ele não tinha um exército. Como é que ele venceu 4 reis? Se não fosse pela mão de Deus, né? Pô, ele saiu da casa dele com a família dele, com o sobrinho, né? Saiu com uma grande quantidade de guerreiros de guerra. Normalmente um reino ele é preparado para isso, né? Tem seus guerreiros. Ali a gente já vê um grande operar de Deus Ele aí nesse até processo. fala- Muito legal isso aí. Até A gente fala que falar Abraão isso. armou, né, seus servos, né? Armou seus servos. eles, Não eles era... eram guerreiros. Foi Deus, milagre. Quem é o Leônidas? Vai lá, Rodrigo. fala aí. Eu queria dar uma contribuição também dentro desse início também, assim, quando a gente pega a Paraxá, né, que a gente vai começar de cara, você vai sempre no nome da Paraxá pra você refletir, não tem jeito, né? Você vai sempre Quase impossível. Assim. mergulhar no nome, assim, eu acho que é fundamental entender por que o nome. E aí, assim, meditando assim no texto em si, né? Aí as escrituras falam no capítulo 12 que ele fala para Abraão sair da casa dos pais dele e da parentela dele, né? Então, assim, então é um momento muito importante, né? E, assim, a primeira pergunta que eu me fiz, sempre me faço, né, lendo esse texto, é essa necessidade realmente de movimento. E qual o problema com a casa, né? Tipo assim, por que tem que sair da casa, né? E aí você vai... entre várias coisas que pode estar relacionado a isso aí, uma das coisas é que realmente o lugar onde ele habitava, né, o lugar onde o pai dele habitava, era um lugar realmente de idolatria, né? E aí Deus fala, olha, você vai ter que sair desse ambiente de idolatria. Então um dos pontos que o texto vai falar realmente é para ele deslocar da casa do pai dele, que era idólatra, né? No livro de Josué 24:2, ele vai até falar isso, né? Que o pai terá, né? Que o pai de Abraão era idólatra. Então, assim, ele precisava deslocar realmente desse ambiente para poder conseguir cumprir e receber a promessa. E a parentela, né, que eu acho que é uma coisa interessante também, que o filho já até trouxe esse ponto, mas ele fala, sai da sua parentela, mas não era para levar a parentela com você. E ele leva Ló e ali dá uma treta cabulosa. Acabou que, né, Deus coloca ali uma intriga entre os pastores ali, né, sempre... Se a gente parte do pressuposto até da primeira porção que a gente estudou do Gênesis, a mulher e o homem iam ser um só. Tipo assim, acho que nem a mulher e os filhos. É legal a gente trazer essa discussão, que assim, porque Ló mete Abraão em 2 tretas, né? A primeira é essa, a segunda é de Sodoma. Né? Tipo Fala assim, sério. ele tem que interceder a Deus, não para Deus não destruir uma cidade, mas para Deus poupar o seu sobrinho, né? Então, tipo assim, a gente acaba vendo que... E aí, nessa porção mesmo, eles brigam, que é quando ele vai morar lá e tem toda essa questão. Então, acho que às vezes não compreender literalmente, aqui a gente está falando, está dando aspectos literais Isso. da fala de Deus, a gente mistifica muito e nem tem consciência, né? Você falou casa do pai, parentela. Então, às vezes, a gente não consegue literalmente compreender que ali Deus deu uma cadeia de ordens para Abraão ali naquele momento que tinha tudo a ver com o que ele falou. Você vai ser uma família, você vai ser uma bênção, e essa bênção será através de uma família que eu vou te dar, e essa família vai abençoar todas as famílias, né? Então é muito interessante isso. Mas ele só conseguiria ser essa bênção e esse abençoador se ele obedecesse alguns requisitos que ali que foi dado a ele. Sim. Então, assim... Posso? Pode, fica à vontade. Na verdade, é uma coisa que eu fiquei em dúvida sobre isso e eu queria falar, porque se alguém já estiver pensando nisso, já pensa aí, pelo amor de Deus. Foi um problema que Ló arrumou e ele teve que salvar ele. Só que é o único lugar na Bíblia que fala de Melquisedeque. Se Ló não arruma esse tumulto, onde que Melquisedeque ia aparecer dentro da história? A única hora que fala dele é aqui. E depois em Hebreus... Ô, André, até dentro disso aí que você tá falando, assim,
texto que eu me apeguei literalmente mesmo foi justamente essa parte da bênção de Melquisedeque, né? Que é uma bênção muito extraordinária, né? Assim, primeiro que assim, é um trecho antagônico assim, da Bíblia, é uma coisa marcante, né? Isso é citado aí por várias pessoas e é a base, né? Fundamento de vários ritos, né? De várias coisas religiosamente falando, né? A questão do dízimo, né? Que é tão falado, tão trazido por todos os contextos religiosos aí. Então, assim, essa parte da bênção de Abraão, que é o trecho que logo após essa batalha, né, dos 4 reis, aí Abraão vai lá interceder por Ló, né, e vai lá e resgata Ló, resgata toda a família de Ló e traz todo mundo. E nessa vitória extraordinária que ele teve, né, assim, é tão extraordinário que os 4 reis tinham colocado Sodoma e Gomorra para correr, né? Literalmente o texto fala isso, que eles tiveram que correr, ficaram presos no poço de betume ali, e acabou que a outra galera fugiu para as montanhas. Então, e aí vem Abraão com seus guerreiros ali da família e vence esses reis, né? Kedorlaomer, né? Kedorlaomer. Só Deus chegando. Aú! 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 Então, assim, e aí de repente ele volta dessa vitória, né? E aí, quando ele tá voltando dessa vitória, o rei de Gomorra, né? Que é Berá, vai ao encontro de Abraão para poder encontrar com ele, né? Com as intenções dele, do coração dele. Só que antes disso vem Melquisedeque, que é o rei de Salém, e encontra com ele antes. E ali já de cara já fala, olha, o Deus, seja bendito o Deus Altíssimo, que ele te abençoe e traz uma bênção para ele muito importante. E aí nesse mesmo momento Abraão vai e dá o dízimo, né, daqueles despojos ali, né, da vitória da guerra. O rei de Gomorra já oferece para ele, já faz uma barganha para ele, né, já fala com ele para ele ficar com os bens, vai me dar as pessoas, né? Então, e aí Abraão finaliza esse trecho falando que não queria nada do rei. Ele dá o dízimo e não quer também o restante, não, que ele não queria ser enriquecido por nada de Sodoma, de Gomorra, né? Então ele não queria nada do rei de Berá. Então, assim, é um trecho que eu me apeguei bastante, que é a parte mais literal, assim. Depois a gente pode conversar um pouco mais. Legal demais, Rodrigo. Tô vendo que todo mundo vai falar sobre o mesmo. Nós vamos ficar rodeando aí, igual porque Contagem só tem gente que saiu de algum lugar, cara. Tudo. Só peregrino. Todo mundo que desgarrou de alguma coisa Só pra os poder. Eu vou variar um pouco. E é todo mundo na primeira frase. Tem quantos capítulos? O negócio, todo mundo ficou no primeiro. Eu sei. 5 capítulos. Que isso, é muita unidade pra um lugar só. São 6. Mas é isso mesmo. Eu fiquei pensando sobre isso mesmo, né? Ele saiu de onde, né? A princípio, eu fiquei pensando nessa dinâmica, né? Como que é esse processo aí, né? Saiu de sua terra, da casa do seu pai, da parentela, né? O que é cada elemento e qual foi o processo, né? Todo esse processo para ele conseguir cumprir plenamente essa ordem, né? Porque, igual vocês acabaram de falar, né? Ele saiu da terra, mas da parentela ele só saiu quando ele se separou de Ló, né? Tanto é que foi bem nesse momento aí, depois que ele separou de Ló, que Deus apareceu e trouxe amplificou, né, aquilo que ele tinha falado, né? E aí nós vamos percorrer sobre isso aí. Não, e depois que ele se desvincula de Ló, que ele já não vê em Ló o potencial de ser essa semente, né? Ele falou assim, não é Ló, então é Eliezer, meu servo. Ele falou assim, Deus, não tô entendendo mais não. Eu achei que eu não posso ter filho, minha mulher também não. Eu trouxe meu servo porque ele conseguia se encaixar nessa questão de multiplicar uma descendência. E já não é ele, meu servo não, meu sobrinho. Já não é ele, é o meu servo. Ele ainda não tinha consciência. O que é legal, assim, a gente falando literalmente, se a gente não cumpre ou não se desapega daquilo que Deus fala, a gente não consegue compreender os próximos passos da promessa, né? Que aí Deus só fala o passo 2, talvez, ou o próximo estágio de como as coisas iam se dar, como ele seria uma grande nação, depois que ele se desvincula desse sobrinho dele e também da intenção do servo dele ser
essa promessa só. Legal demais. Eu acho legal que no Novo Testamento, né, fala assim, o justo Ló, né? Cita assim essa parte, né? Fiquei pensando, claro, né? Depois de tudo que ele passou, que salvou e tudo que eu tenho treta, você não acreditasse também nesse tema. Tá de sacanagem, né? Bora lá, então, né? Já que vocês falando aí sobre a gente estar no mesmo ponto, eu também, assim, já estudei essa porção várias vezes, né? Assim, ao longo desse tempo, já percorri em vários temas, né? E dessa vez eu fiquei também nos primeiros versículos, né? Mais especificamente no 2, né? Então, quando ele fala assim, ó, o 1 ele fala assim, sai de sua terra. Beleza. Mas para quê? Né? Aí é o que Deus fala assim, ó, farei de você uma grande nação. Aqui, contextualizando, a gente vê um corte temporal aqui, né? Porque tem a maneira de Deus relacionar com o homem antes de Abrão, que depois se tornou Abraão, e depois você vê um movimento constante de Deus relacionando com o homem de uma forma diferente. Por quê? Antes disso aqui, né, vamos falando de forma literal, você vê que Deus ele criou o homem perdeu ali o relacionamento dele, aí a maldade, né, a iniquidade do homem cresce, ele faz uma intervenção e depois parece que meio que Deus está de stand-by. E de repente ele vê um outro movimento e ele vai lá e faz uma outra intervenção, ele espalha ali o povo de Babel, que foi na próxima. E a partir daqui, quando ele fala assim, eu farei de você uma grande nação, a partir daqui o relacionamento dele, né, a gente vê um projeto coletivo de Deus por meio de um homem. Ele fala assim, ó, vou fazer de você, né, uma grande nação. Depois, no decorrer aqui, quando a gente for correlacionar os textos, vai ficar mais claro para todo mundo que está ouvindo ou assistindo. Mas a gente vê um momento antes e depois, né? Então, assim, para mim, que nesse momento tem um corte temporal na história. Tem, assim, vamos dizer assim, um antes e um depois, né, de Abraão. Então, por quê? Fala assim, ó, agora eu vou fazer por meio de você uma grande nação. E ele fala assim, e por meio disso eu vou abençoar todas as famílias da terra. Existe um propósito de Deus ali, e aí ele começa a dar uma manutenção dessa palavra de Abraão até o desfecho que a gente vai ver na próxima rodada aqui, né? Eu ia falar nos próximos capítulos, mas nos próximos capítulos é outra paraxá. Mas na próxima rodada. Então, assim, meu contexto, eu vou estar contextualizando esse momento aí que eu achei muito, muito, muito legal, assim a gente observar esse momento, né? O que vai discorrer daqui para frente aqui. Massa, pessoal. Algumas pessoas comentou, né, sobre o Ló e o ponto que me chamou a atenção foi justamente sobre a decisão de Ló. Então, eu queria ler dois versículos aqui brevemente. Falou de Ló também, ó. Falou de Ló. O texto ele está em Gênesis 13, no versículo 10. Então, a Bíblia vai falar assim: olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até o Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Então o filho comentou, né, sobre aquele movimento ali para o leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para o lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Então, a parte do texto, né, a partir desse texto aí, algo me chamou muita atenção quando eu estava estudando essa porção, que foi esse movimento do Ló, né? Então, assim, a gente já comentou muito no nosso meio, né, assim, a respeito dessa motivação de Ló. Então, a Bíblia vai falar que Ló viu, né? Então, Ló, ele tomou uma decisão baseada no que ele estava vendo, sabe? Então, Ló, ele viu a planície ali, viu aquele lugar bonito
E aí Ló, ele pega e se separa, então começa com aquela briga ali, né, entre os servos de Ló e os servos de Abraão, que o filho comentou aqui. E essa briga, ela começa ali por coisas, né? Então ele já começa a entregar o coração deles. Eles começam a brigar porque tem meu boi, minhas ovelhas, minhas coisas. Então os servos ali começam a brigar. Então Abraão toma aquela decisão: olha, a gente não pode ficar brigando, né? Então eles chegaram num consenso ali, num concílio, vamos separar então. Então, tipo, a gente tá começando a ter muita coisa, vamos separar. E aí Ló vai e escolhe ali, baseado na visão, então ele vai em direção a Sodoma. E essa decisão de Ló, ela fala muito algo assim que nós devemos guardar no nosso coração, sabe? É algo assim que eu tenho sempre pesado no meu coração, que são essas decisões que são tomadas baseado no que a gente tá vendo ali, procurando segurança, né? Então o Ló, ele viu um lugar planinho, o Ló tava querendo segurança, um lugar onde que ele tava sob o controle, onde ele podia olhar e ver o que estava acontecendo, né? E esse movimento de Ló, ele faz com que, então essa decisão, essa mentalidade de Ló faz com que ele tome uma decisão de pegar as suas coisas, o seu acampamento e ir em direção a Sodoma. Então, nesse momento, ele está indo em direção a Sodoma. E Ló, ele aprende com Abraão um princípio interessante, que era o princípio das tendas, né? E aí a gente vai ver que a Bíblia fala que Ló começou a armar suas tendas. Só que pouco para frente, depois, não está nessa porção, a gente vai ver que Ló agora ele perdeu esse princípio da tenda. Eu entendo que esse princípio da tenda é algo assim que nos livra o nosso coração de criar raiz, né? Então a ideia da tenda é a ideia dos peregrinos, né? Que tá com o cajado pronto ali na mão, a sandália nos pés e as mochilas nas costas, estão pronto para partir sem raiz. Então o Ló, ele começou na tenda, mas pouco para frente a gente vai ver que agora ele não tem tenda mais, ele já tinha uma casa, cara. Então assim, não é nada contra ter casa, mas o Ló, ele foi perdendo os princípios ali que norteava a direção deles, e isso trouxe sérias consequências, né, para Ló e para sua casa, para sua família, porque mais para frente, quando eu for trazer um outro texto para contextualizar com o que me chamou a atenção, a gente vai ver assim o final daquilo, né? Então Jesus cita essa experiência que aconteceu dentro da casa de Ló, né? E ele fala isso trazendo sinais escatológicos ali, no meu entendimento, eu vou detalhar melhor, mas a gente tá falando de pessoas que estão presas ali, sabe? Pessoas que estão com as suas raízes firmes ali, né? Igual o Ló, ele fincou as suas raízes em Sodoma, né? Então ele já era um povo ali, já absorveu aquela cultura, ele foi para dentro, sabe? Então ele perdeu a direção, ele saiu de perto ali de Abraão indo em sentido ao propósito de Deus, e Ló indo em sentido ao seu próprio ventre, né? A resolver os seus próprios problemas, a buscar segurança, tranquilidade, né? Então a gente vive num tempo assim que isso é algo muito forte, né? Que as pessoas querem tranquilidade, segurança, né? Querem estar bem, mas será mesmo que é esse a direção, né? Deus às vezes ele pode até nos prover isso, segurança, tranquilidade, mas foi o que aconteceu com Abraão mais para frente. Deus vem e fala: fica tranquilo, eu vou te dar, você vai ser forte. Deus abençoou Abraão, mas a diferença ali é que Abraão tá indo em sentido ao que Deus tá falando, e Ló não, cara, ele tá indo ao oposto, né? Ele tá indo em busca das suas próprias necessidades ali. Eu acho que é isso. Legal, cara. E aqui a gente vê a diferença entre a agenda de Deus e a agenda do homem, né? Você vê Deus chamando Abraão para, desde o início, cortar na carne, e a porção termina literalmente ele cortando a carne, né? Circuncidando. Então aqui desde o início a gente já vê um movimento que já traz sacrifícios, que já traz impedimentos, comprometimentos familiares, culturais, comprometimentos de crenças e valores. Então a gente já vê Deus fazendo um movimento que não falava do bem-estar, da autopreservação, mas pelo contrário, expunha Abraão a uma realidade que ele não estava habituado a viver e a não participar. E aí a gente vê Ló mantendo um sentimento de Babel,
mantendo um sentimento daqueles homens que estavam em busca de um lugar para construir um lugar para o seu bem-estar e de sua família. E aí, o que eu já quero correlacionar no texto é uma fala de Jesus, né? Com esses primeiros versículos que eu li, que ele fala: saia do seu país, da casa do teu pai, do meio da sua parentela. Então, ali para Abrão, que já vinha de uma situação muito complicada, que era a morte do irmão dele, a gente vai até ler também nos evangelhos que Deus chamou a Abraão antes de Padã Arã. Então a gente pode pensar também que antes do irmão dele morrer, eles já poderiam vir numa jornada de estar ouvindo Deus falar alguma coisa a respeito disso. E aí, quando o irmão dele morre, a gente sabe que o pai dele amaldiçoa a terra que o filho dele morre e fala assim: eu estou te amaldiçoando aqui porque o meu filho morreu aqui e essa ofensa não me dá condições de continuar. Eu lembro que a gente estava falando que muitas vezes nós somos do movimento que não está em Sodoma, não está em Babel. Nós somos as pessoas que não desceram para construir uma casa para si, uma cidade fortificada para o nosso nome ser importante. Nós não estamos dispostos a construir estrutura, mas tem muita gente nesse movimento de transição que nós chamamos, esse movimento de uma igreja emergente, de um evangelho que está ligado a essa agenda de Deus e do reino, que é como o pai de Abraão, parou onde ofendeu, sabe? Não consegue mais continuar caminhando, não consegue mais continuar avançando, e é possível a gente perceber na leitura e nas percepções dessa porção que ali Deus não conseguia se apresentar para ele, né? Depois que ele vai vivenciando os processos, constrói um altar, passa pela guerra, volta para o altar e aparece Melquisedeque para ele. Depois ele tem uma visão de Deus falando com ele para ele não temer. Ele questiona Deus, Deus chama ele para fora da tenda. Então a gente vai ver que ele vai para um lugar onde Deus vai se apresentando, porque ele estava em um lugar onde isso não era possível de se fazer, né? Então esse saia, né, esse chama para fora, eu queria correlacionar com esse texto aqui de Mateus capítulo 10, que é um texto que eu acho muito interessante, porque na minha opinião Deus já vem ali chamando Abraão para já sacrificar desde o princípio, né? Quem acha que ele sacrificou só quando ofereceu Isaac se enganou bastante. Quem dera o nosso começo de processo sacrificial fosse quando Isaac estivesse em cima do altar. Para Isaac nascer, o nível de sacrifício que é colocado no processo é muito alto. Então Isaac, ele é um sacrifício que é consequência de uma vida sacrificial, né? E provavelmente se o primeiro sacrifício fosse Isaac, ele não teria feito, né? Totalmente. Se não tivesse os pequenos sacrifícios. Não teria entregue, com certeza. E aí Jesus, em Mateus 10, 34, ele fala assim: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazê-la, mas sim espada. Pois eu vim para fazer com que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão a sua própria família. Quem ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perde, e quem perde a sua vida por minha causa, a encontra. Nem parece que é Jesus falando essas coisas no evangelho moderno que a gente tem, né? Esse texto aí. Tipo uma fala de Jesus, falou assim, olha, basicamente essa fala de Jesus é o que acontece com Abraão. Ele cria inimizade com a sua família, com um pai num luto, num trauma, numa ofensa, amaldiçoando a terra, amaldiçoando tudo, né? Por causa do seu filho que tinha morrido, deixando um neto, um sobrinho para Abraão. E a gente vê Deus falando assim, sai daí, rompe. Eu estou colocando uma espada nessa relação, porque essa relação, por melhor que ela esteja para você, ela é ruim para a nossa aliança. Para a aliança eu quero fazer com você. Né? E aí Deus manda Abraão começar esse processo sacrificial, de entender que para ele ter comunhão com Jesus, ele precisava romper com uma série de relações que eram extremamente próximas,
mas não eram maiores do que a relação que ele tinha que ter com o próprio Deus. Então, isso é um tipo de sentimento que nós temos que ter no Evangelho, que nos faz sair, que nos faz obedecer à ordem do saia, que nos faz cumprir esse deslocamento independente de qual ele seja. Vamos supor e torcer para que não seja literalmente o que Jesus está falando aqui. No meu caso foi, né, que tive que sair da minha cidade, de perto da minha família, dos meus parentes, para poder viver algo diferente. Tomara que não seja para alguns, mas assim, isso é uma coisa que está no Evangelho. E Jesus fala algo muito interessante. Aquele que acha que vai encontrar sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que perder ela por amor de mim, vai encontrá-la. Então, Ló, ele estava tentando encontrar uma vida que tem a ver com aquilo que ele queria, que tem a ver com as relações que ele queria preservar, que tem a ver com as conquistas da sua mente. Era um tipo de vida? Sim. Mas aqui no grego, né, tem duas palavras para a palavra vida nesse versículo, que é o versículo 39 do capítulo 10 de Mateus. A palavra zoé, vida do espírito, e a palavra psique, vida do intelecto, né, vida da mente, vida da alma. Então Jesus fala assim, aquele que quiser, aquele que não perder a sua psique, tipo assim, não vai encontrar a vida verdadeira, que é a zoé. Então a gente fica muitas vezes vivendo, vivenciando, construindo pequenas Sodomas, pequenas Babéis, pequenos lugares, como o Wesley falou muito bem. Nós saímos de uma estrutura vulnerável onde dependemos de Deus, que essa foi a maior ofensa do povo no deserto. Era um lugar de zero autonomia do homem e 100% autonomia de Deus. É um lugar onde o homem não tinha controle, só Deus tinha. Nós nos ofendemos com isso. O homem se ofende muito com isso, principalmente numa geração onde o poder de executar está na palma das nossas mãos. Então a gente se ofende com Deus que quer todo o controle da situação. É o que ele faz com Abraão. Eu estou tirando de você o controle. Sai da onde você não tem controle nenhum e entra num processo onde você vai encontrar uma vida que só está em mim. E aí o que é interessante para mim, que é o finalzinho dos versículos que nós lemos aqui, o versículo 3 do capítulo 12, lá na Paraxá. Ele fala assim, abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Por seu intermédio, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então olha que interessante aqui, para mim finalizar. O versículo 12 fala assim, se tu uma bênção, né? Ou você será uma bênção. Abraão não carregava uma bênção. Ele não falava de uma bênção. Ele não ungia pessoas com uma bênção. Ele era uma bênção. Todo esse processo que ele viveu tornou ele um tipo de coisa que abençoava pessoas. Ele falou assim, quem te abençoar vai ser abençoado. Quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. E através de ti, que se tornou uma bênção, um bem na terra, porque você respeitou um processo, eu vou abençoar todas as famílias. Só que nós tínhamos há pouco tempo um mal, a maldição que o próprio Deus instalou na terra por causa de quem? De Adão. Então nós temos Adão e sua família sendo um homem amaldiçoado e amaldiçoando a terra, e todos que se entrassem em contato com Abraão e com a terra, com Adão e com a terra que Adão tinha cultivado, seria amaldiçoado. Então todas as famílias da terra foram amaldiçoadas por causa de Adão. E aqui, antes mesmo dele revelar Jesus, que é quem tira o pecado e nos dá a bênção, ele já fala, você vai ser uma bênção e eu vou abençoar através de você todas as famílias da terra. Tiveram famílias que não tiveram nem culpa do pecado, como Ló. Ló desceu para Sodoma, o pessoal estava querendo pegar anjo. Então assim, o pessoal era pervertido, cara. Deus olhou para Sodoma e falou assim, não é possível que ainda existe isso na terra. Porque existia uma maldição sobre a terra. Só que ele está tornando... Existia um mal sobre a terra que os homens não conseguiam controlar. Ele impregnava. É igual o coronavírus hoje, né? Rico, pobre, crente, católico, espírita, umbanda. Se não se cuidar, mesmo se cuidando. Nós temos 600 mil mortos no Brasil com esse vírus. É um mal. É uma coisa que está assim, disseminada no mundo. Não tem a ver com a minha crença. Não tem a ver com a minha ideologia. Não tem a ver com a minha cor de pele, não tem a ver com nada, tem a ver com um mal instalado no mundo que pegou
uma fatia grande da nossa população mundial. Só no nosso país é muita gente morta. E assim seria Abraão. Ao invés de ele ser um mal, ele seria um bem, uma bênção. Que ao invés de ele propagar culturas nocivas e perversas, ele, através desse processo, através da família que Deus tinha dado para ele seria uma bênção e ele abençoaria as pessoas. Assim como ele abençoou todo mundo que entrou em contato com ele. Então eu acho que é uma coisa muito importante para nós. Mas qual é o problema hoje? Quem está disposto a viver esses processos? Né? Que Jesus fala em Mateus capítulo 10. Não pense que eu vim trazer paz para a terra. Imagina Jesus falando isso. Né? Não, o príncipe da paz falando que não veio trazer paz para a terra. Não pense que eu não vim trazer paz para a terra. Mas está falando de um aspecto, está falando de um tipo de relação que era extremamente nociva para o conhecimento de um propósito e de uma promessa. Ele falou assim, os seus maiores inimigos serão a sua família. Por quê? Porque com certeza a nossa família, e eu tenho filhas hoje, eu quero que elas... Eu tenho um monte de realizações para elas como pai. Muitas. Inclusive a maioria delas eu estou executando agora. Porque quando elas crescerem talvez eu não consiga executar, né? Mas esse é o desejo de todo pai. Você cria realizações. Só que imagina se eu não conseguir fazer isso. Ou se elas não quiserem. Ou se Deus der para elas uma promessa muito maior, ou no sentido de elas verem essa promessa que eu vejo hoje, um outro aspecto, uma outra coisa que é muito maior do que eu estou vendo. E talvez totalmente diferente do que eu estou construindo. Como que eu vou reagir? Talvez eu, querendo que ela realize o que eu criei ela para realizar, me torne o maior inimigo dela. E aí ela vai ter que aceitar essa espada que Jesus coloca entre os nossos relacionamentos. Aí vem a espada. Hã? Aí nessa hora vem a espada. Vem a espada. Aí A ela famosa espada de Xarabandoia. É essa mesmo. Aí ela vai ter que aceitar a espada que Jesus coloca entre essa relação para poder levar ela a cumprir uma promessa que tem a ver com o plano dele, não a ver com toda a nossa dinâmica familiar, por mais legal e nobre e cristã que ela seja, sabe? Que eu acho que foi o que aconteceu com Abraão aqui. Legal. Seu pai, estavam transicionando, não desceram para Sodoma, não desceram para Babel, né? Não desceram para a planície, estão indo para o Oriente, para um outro lugar. Mas eu vou meter uma espada aí, porque tem a ver em eu te tornar um bem que vai abençoar todas as famílias da terra. Eu acho que nós temos que ser esse bem, temos que viver processos duros, sim, temos que ir para o deserto, sim, que quando a gente chegar na terra e começar a viver nela, nós vamos implantar uma cultura não de perversidade, mas de bem. E quem viver na terra, independente da sua cultura, da sua religião, do seu credo, se ela está abençoada, nós somos abençoados. Que para mim é o que responde que as pessoas falam, mas se Deus é bom, por que tanta maldição? Porque o homem amaldiçoa a terra e o homem é uma maldição na terra. Quando o homem começar a ser uma bênção, a terra vai ser abençoada e nós vamos usufruir do bem, que é viver com pessoas abençoadas ou pessoas de bem, né? E a terra clama, né? Exatamente. Ansiosamente. É legal que você já fez a midrash do meu texto aqui, velho. É mesmo? Aí, tá vendo? Profeta assim melhor que esse cara. Mas assim, dentro do que você, Wesley, e você acabou de falar, assim, a questão do andar por vista, né? Tipo, Abraão é o cara que ele inaugura, né, essa questão do pai da fé, esse contexto. E um texto correlacionado com esse, filho, que você falou, é o texto de Gálatas 3:8 também, que fala que Adonai apresentou o evangelho para Abraão, né? Que é justamente esse texto que vai falar que o evangelho ele é muito mais antigo do que a gente imagina, né? Assim, desde a fundação do mundo já se tem um plano do evangelho. Mas ali nesse texto, Abraão ele traz toda essa carga da questão de você não caminhar na terra baseado no que você vê, né? Então, Abraão foi essa figura icônica, trazendo tudo isso pra gente no evangelho. Então, pra gente não tem como ser diferente, né? De viver um evangelho. Porque, assim, se você for pegar a terra, né? Se você for pegar a terra de Sodoma, né? E Gomorra, que Ló foi, e você pegar a terra de Canaã, todas as duas eram boas, cara. É tanto que a terra de Canaã era chamada de terra de que emana leite e mel. Talvez, para Ló, no momento que ele visualizou a terra, ela estava mais bonita. Até fala que era igual um jardim, né? Mas a terra de Canaã também era boa, frutífera. É tanto que depois o povo saiu do Egito, foi para a terra de Canaã. Então, assim,
Mas talvez naquele momento ali a vista de Ló foi aguçada, e enquanto que Abraão ficou na fé, Abraão ficou crendo, né? Tipo assim, ficou percebendo. E aí a Bíblia fala que Deus apresenta o evangelho para ele. É sensacional isso, cara. Tipo, esse contexto para nós hoje, que andar por fé é um desafio e faz parte da rotina do evangelho, da vida do evangelho. Agora soltar as revelações aí, jovens. Vambora. Sem ordem, sem ir falando. Eu queria aproveitar aqui para falar sobre essa questão, porque aqui para mim, quando ele fala sobre, o filho falou sobre essa espada, né, da sua família, aqui a gente vê essa ruptura dessa família, né, assim, ó, você vai sair da casa do seu pai e da sua mãe, do meio da sua parentela, e aí entra o contexto do meu estudo aqui que eu tava vendo, porque aqui Deus, ele fala por quê, né, que ele faria todo esse projeto, e eu vejo esse projeto assim, cara, uma coisa fantástica, uma coisa linda. Por quê? Porque ele falou assim, eu vou fazer de você uma nação. Por quê? Porque eu quero que você seja o meu povo, né? Tipo assim, cara, isso é lindo, né? Você fala assim, Deus, até então ele não tava com todo esse relacionamento ali com a humanidade, né? Até mesmo por causa de todo o processo. E de repente, em um determinado momento, ele pega uma pessoa e fala assim, ó, eu vou tirar você da sua família, mas eu vou abençoar todas as famílias. E depois essa família vai ser a minha família, vai ser o meu povo. E o legal é que Jesus depois faz isso, né? A gente até, o filho estava falando, eu fiquei pensando assim, Jesus, ele já tinha essa consciência da espada já, assim, porque ele é tudo isso, né? Que chegou o momento dele cumprir, ele saiu da casa dele e aí ele ficou lá no templo. Aí o pessoal doido procurando ele, falou assim, mas acaso não sabeis que, tipo assim, vai chegar o momento que a espada vai cantar? Que eu vou ter que fazer aquilo que é o que eu tenho que fazer? Eu vou sair dessa casa, eu vou fazer o que Deus me chamou para me fazer. Até então eu tô cumprindo um tempo. E o texto que eu correlaciono, ele é um texto de Jeremias, né? Que o pessoal, Jeremias profetizou lá no cativeiro e tudo mais. Ele fala assim, ó, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Olha aqui, eu vou ler em duas versões para vocês verem que legal esse processo. Eu falei assim, eu acho muito lindo esse momento aqui. Meu celular não tá contribuindo e fechou aqui. Mas tá fácil de abrir aqui no. Então, assim. Não, porque tá na versão aqui, NVI aqui, tá. E eu tô lendo na Bíblia judaica também. Fala assim, ó, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei singularidade no coração e singularidade no propósito. Aqui nessa outra versão fala assim, ó, darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e o bem de seus filhos e descendentes. Firmarei com eles uma aliança perpétua não para que me afaste dele, mas para que lhe faças o bem, porém temor no seu coração, de modo que eles não me abandonarão, né? E aqui esse texto para baixo, ele vai falando esse contexto muito legal, e aí a gente vê o desfecho de tudo isso aqui, né? Que para mim eu vejo, que tá lá em 1 Pedro. 1 Pedro, vamos conferir, não vamos errar não, galera. Vai que eu vou dar um versículo errado no seu estudo aí. É lá em 1 Pedro 2,9, quando ele fala que nós nos tornamos o sacerdócio real, esse povo, porque ele pega uma pessoa lá no Oriente e começa a trabalhar, desenvolve todo esse processo, ele mete a espada onde tem que meter a espada e separa, fala assim, ó, eu tô criando um povo, esse povo vai ser meu, propriedade exclusiva minha, e de repente, por meio de Jesus, que também entende esse propósito, ele nos conecta, né? Nós somos enxertados nesse processo. E aí, para mim, entra esse processo que eu acho muito maravilhoso que Deus ele trabalha, né? Ele reestabelece a conexão dele com a humanidade e fala assim, por meio dessa pessoa aqui, eu acho legal demais essa paraxá. Muito mesmo, que assim, para mim, Deus ele volta a se relacionar de forma mais próxima e ele fala assim, agora eu vou trabalhar. Porque eu quero um povo para mim, um povo meu, e ele vai fazendo todo o processo, o pessoal ali naquela
e erra com Deus, e Deus corrige eles, até no desfecho, quando Yeshua cumpre tudo e fala, Pai, está consumado. Agora, todos aqueles que andar da mesma forma que Abraão andou, em fidelidade, que o Rodrigo falou que ele inaugura esse processo de fidelidade, né, que é o processo de fé, né, a emuná, a palavra fidelidade, todos aqueles que andar dessa forma, da mesma forma que Abraão andou, ouvindo aquilo, seguindo seus propósitos, sacrificando, caminhando, está enxertado na videira e se torna propriedade exclusiva do próprio Deus vivo. Isso é doideira demais. Isso é loucura total. Isso assim, eu fico... Então, assim, os textos que eu usei aí foi Jeremias 32, 38, para baixo termina mais, e 1 Pedro 2, 9, para fazer o contexto, né? Fechar aí o solde aí com a correlação, assim, ser participante dessa história. Tem aquele Vitor Hugo, né? E fala que nada mais poderoso quando uma ideia alcança seu tempo, né? E o Cacau um dia converteu ela, falou assim, nada mais poderoso como uma palavra alcança seu tempo. Então, assim, nós como povo, como sacerdócio real, povo eleito, tipo assim, essa palavra lá de Abraão alcançou a gente, entendeu? Então o tempo dela, quando ela... Nada mais poderoso que isso, né? A palavra de Deus que foi falada para um homem, assim, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Você fala assim, poxa, eu sou uma família abençoada porque um homem andou fiel com Deus e o processo, e ele fez todo aquele trabalho ali de pegar esse povo e se tornar um povo. Foi trabalhoso, foi fácil não. Se for ver ali, o povo é cativeiro, é escravidão, é praga, é peste, é bola de fogo comendo, destruindo cidade, o negócio até esse... E você fala assim, poxa, hoje eu faço parte dessa história porque essa palavra me alcançou e eu tô aqui tentando, me rompendo, tentando andar em fidelidade, né, todos os dias. É um desafio. Essa é a minha contribuição aí, que eu já peguei, já pulei no... Não, tio, legal. E quando você falava, me veio algo muito aqui, cara, assim, que você falando essa questão dele entender que através dele todas as famílias seriam abençoadas, né? E a gente acaba criando um projeto muito pessoal da nossa família, da prosperidade da nossa família, da segurança da nossa família ser abençoada. Pegamos esse versículo, que ele é até muito usado fora de contexto, lá um dos últimos versículos do livro de Josué, que é eu e minha casa serviremos ao Senhor, e acabamos usando isso como uma bênção pessoal e privada da nossa família. E é interessante que talvez esse seria um projeto legal para a família de Abraão, mas o projeto de Deus era maior. E aí, se Abraão fica em casa, talvez a família dele poderia continuar sendo próspera, abençoada, protegida, mas ele rompendo com aquela realidade e se tornando uma bênção para abençoar todas as famílias, a família dele também seria abençoada, sabe? O que eu vejo hoje é que, assim, na minha vida particularmente, eu ter obedecido a Deus e estar vivendo há 10 anos longe da minha família, a bênção que a minha família recebe é muito maior do que se eu estivesse lá. É muito maior que eu tivesse sendo a pessoa que eu era e lutando pela preservação, pela prosperidade, com todas as ferramentas que eu tinha na época. Então, muitas vezes, não é o projeto que eu tenho para minha família ou o que vai fazer com que esse projeto aconteça. É eu ser obediente a um projeto que tem a ver com todas as famílias, sabe? Isso é legal demais, cara. Isso é muito sinistro, velho. Você até é doido, tá? Chega a arrupiar. Como diz meu tio, terrupeio. Terrupeio. Isso é doido demais, velho. Cara, muito legal. Mas vamos lá, sem pode quebrar a ordem, vamos entrando, já estamos aqui fritando. Só um comentário de um negócio que eu pensei, que eu nunca tinha pensado. Não sei se vocês já pensaram assim alguma vez. Você falou sobre a espada, sobre essa divisão, que ele fala, eu não vim trazer paz. Paulo, ele fala, no que depender de vós, tende paz com todos. Até hoje eu tinha pensado esse texto assim, fica de boa com todo mundo, se a pessoa não te fizer raiva. Só que pode ser que ele estava falando no contexto também envolvendo uma palavra, né? Assim, se tiver uma palavra que vier e interferir na sua paz com o outro, ela é mais importante. Não sei se faz sentido, mas é um negócio que eu pensei. E assim, no que depender de vós,
Tende paz com todos, mas pode ter alguma coisa que vier da minha parte que vai interferir nessa paz sua com os outros aí. Se acontecer, aí já não é com você, não. Entendeu? Legal demais. A espada na armadura da fé é o que mesmo? Pensei nela agora. Da palavra, né? A palavra. que divide o osso, medula. Pra falar em Legal. hebreu. Então, né? Basicamente, né? Queria fazer menção a todos que já falaram aqui, né? Que já já falaram bastante sobre o que eu estava pensando. Mas aí eu queria puxar um ponto específico aqui, né? Igual o filho falou, né? Em Atos. Em Atos ali fala, né? Naquela parte de Estevão. Quer ver? Deixa eu colocar aqui para ver, ó. Fala que quando aqui, ó, deixa eu ler aqui, ó. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi o Deus da glória. Apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra, né, da tua parentela e tudo. Então, assim, ele escutou isso, né? Lá em Ur ainda, né? Antes de estar em Harã. No 11, né, fala que Terá pegou Abraão e seu filho e saiu. Mas não fala por quê, né? E ali eu fiquei fritando nisso, né? Eu falei assim, pô, você não fala por quê. E lá em Atos fala que ele escutou antes. Como que será que foi esse contexto, né? Será que ele escutou uma palavra, falou assim, ó, vou sair aqui da minha terra, da minha parentela. O pai dele falou assim, não tô fazendo nada, eu vou também, né? Não sei se foi isso, né? Mas assim, eu sei que o pai dele saiu com ele, né, cara? E é muito doido, porque a gente vê que nesse momento ali, ele cumpriu. Ele cumpriu o quê? Sai de sua Pai, terra. irmão, céu todo mundo, né? É. O irmão dele morre em Harã, né? Isso. Então, assim, ele saiu da terra. Mas a casa do seu pai, de certa forma, seguiu com ele, né? E aí eu fiquei pensando por que ele não seguiu adiante, né? Ele ficou ali, né? Mas ele ficou ali até cessar uma influência, né, que tinha na vida dele, né? Então, assim, meio que ele saiu da terra dele, né, que está ligado à cultura da região de onde ele estava, né? Depois, em Harã, ele passou por um processo onde o pai dele morre, né? Até lembrei aqui do texto de Isaías 6, né? No ano que o rei Uzias morreu, né? Ele viu o Senhor, né? Quando cessou assim uma influência, né? Uma referência, ele passou por um novo tempo. Então ali depois, quando o pai dele morre, né? Aí ali ele sai da casa de seu pai, né? Que tá ligado a isso que o filho falou, né? Essa cultura familiar, né? A tudo aquilo que a gente intenta, né? Para os nossos filhos e tudo. E ainda assim ele continuou com a parentela, né? E só quando ele se separa de Ló que ele realmente ele consegue cumprir essa ordenança aqui plenamente, né? Que Deus colocou para ele. Sai da sua parentela. E aí nesse momento, né? O filho até falou sobre a gente às vezes ficar querendo, né? Escutar coisas, né? Mas a gente já cumpriu com aquilo que a gente escutou, né? Fico pensando assim, né? Se a gente está aqui desenvolvendo algum trabalho, né? Fala, não, pega o rodo ali e passa aqui no chão aqui. Se o cara não fez isso, né? Se a gente está num desenvolvimento ali, se o cara não fez isso, não adianta o cara chegar lá, né? Ficar assim, aí, o que mais, né? Pô, você não fez o que eu te falei, não tem uma próxima etapa, né? Então eu acho muito interessante essa sequência ali, que foi assim que ele separou do sobrinho dele. Aí veio a palavra, trazendo essa nova sequência, né? E aí, tava aqui com esse texto também, né? Que o filho até trouxe um texto bem semelhante, né?
que fala aqui, né, em Lucas 14, 26, né? Grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, ou a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, né? E os seus irmãos e suas irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, né? Fala sobre essa capacidade, né, de se desvincular tanto da questão da cultura regional, né, da cultura, e aí a gente pode no exemplo aqui, né, lá de Gênesis, né, considerar, né, Babel, né, que estava naquele momento ali, né, e também se desvincular da cultura familiar e se desvincular de si mesmo, né. É muito sinistro isso, né? Desvincular de si mesmo. E a gente vê assim essa disposição em Abrão, por quê? Porque todo lugar que ele chegava, lascava um altar lá, né? Com essa disposição de sacrifício, né? De se sacrificar, que é muito importante para essa caminhada, né? A gente seguir nessa linha. E aí eu queria ler um texto aqui de 2 Coríntios 5, do 1 ao 7, né? Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos a parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, não feita por mãos, eternas no céu. E por isso, nesse tabernáculo, gememos e aspiramos por sermos revestidos da nova habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, o que estamos nesse tabernáculo, gememos, enquanto estamos nesse tabernáculo, né, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absolvido pela vida, né? Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto o nosso corpo estamos ausente do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Aqui traz um ponto aqui, né, que fala que a gente anda por fé e não por vista, né, trazendo também uma referência a Ló ali, né, que naquele momento ele foi por vista, né. Eu acho assim, esse texto ele é muito complementa bem aqui, né, porque fala de casa, né, tipo assim, você tem que largar a sua casa. Que casa que é essa? Todo esse contexto de casa, né, todo esse contexto de influências que a gente está submetido, né? E até fazendo uma referência aqui à Bruna, aqui, minha esposa, né? Que é muito sinistra, vou trazer ela aqui para a mesa. Que ela gosta muito dessa paraxá, né? A gente estava conversando sobre ela hoje, porque ela é um fechamento, né? Ela vem lá, primeiro Deus trabalhando no indivíduo, né? Depois uma ideia de família e depois aqui, né? Uma ideia de nação, né? E se ali, nesse momento, né, Abraão, ele não estivesse disposto, né, a entender que a família dele não é algo que é desenvolvido para si mesmo, né, mas que ela está dentro de um panorama muito maior, né, ele teria ficado por ali, né? Tipo assim, cara, a sua família, tudo que você está desenvolvendo tem um propósito, né? Que está dentro do plano de Deus. Que se a gente pensa nisso, cara, muda tudo, né, cara? Muda tudo. Aí a gente consegue sair fora dessa ideia de Babel, né? Que é de uma construção para segurança, né? E tudo mais própria, e conseguir se colocar, né, ali disposto a ser tudo aquilo que Deus precisa hoje aqui na Terra, né?
com toda a nossa família. Além de mudar tudo, é uma responsabilidade, né? Tipo Isso. Você entende que sua família não é só uma coisa sua, do seu egoísmo, né? Esse projeto seu pessoal individual. Isso. Realmente. Você tem responsabilidade com todo, né? Até citou assim, né? Enquanto eu era solteira, uma coisa era eu pensar assim, pô, se eu tenho que sair da casa dos meus pais, né? E isso é algo que exigia dela um sacrifício, né? Porém, agora, quando a gente tem filho, é uma outra pegada, mas é muito sinistro também, né? Você pensar isso, né? Pô, eu pensei tantas coisas, né? Pro meu filho e tal, né? O que será que ele vai viver, né? O que será, né? E aqui eu fico pensando no próprio Deus, né, cara? Pô, o que o filho dele passou, né? Pra cumprir o que tinha que cumprir, né? Sim. Exatamente. Ô, Júlio, você falando isso aí, cara, eu tô pensando aqui, esse negócio é tão sinistro que eu tava pensando nesses textos e falei assim, cara, a Escritura fala que Abraão creu, né? Deus falou e Abraão creu e isso foi imputado a ele como justiça, né? Aí eu fiquei pensando assim, cara, mas se Deus aparecesse pra mim e falasse uma parada, eu falei assim, cara, lógico que eu vou crer, né, velho? Tipo, Deus falando comigo, qual é? Eu vou crer na hora, velho. Tipo, só que é aí que tá a parada, tipo assim, quando Deus chega e fala, quando ele se manifesta, ele não manifesta pra, tipo assim, aqui eu vou te dar uma parada, vai ser bom demais, tipo assim, vai ser mamão com açúcar. Quando ele chega e fala assim, olha, sua vida vai ser uma vida de sacrifício. Tanto que Deus falou com Cristo também, e a vida dele foi uma vida de sacrifício. E é esse movimento, tipo assim, de Deus falar, e aí ele vai te condenar, né? Tipo assim, a tudo aquilo que você acha que é bom pra você e às vezes não é. Então ele vai reverter tudo. E é justamente você assumir isso, falar assim, cara, eu topo. Ó, pai, eu topo entrar nessa daí, que é aí que entra a parada da fé e da justiça, porque entre Deus falar e você obedecer e topar entrar, a distância é muito grande, velho. Uma É pequena abrir mão, né, do conhecimento do bem e do mal, né? É. Porque uma coisa a gente aqui falando isso aqui, né? Mas se daqui a um tempo a Gabi chegar pra mim e falar, pai, eu vou lá pregar pros muçulmanos, eu falei, o que, minha filha? Não, a gente... Como é que é? A gente que aconselha as pessoas, às vezes, as pessoas chegam pra nós e falam assim, poxa, mas parece que acontece isso comigo, todo mundo leva a vida de boa, só eu que tô passando por essas situações. Cara, e se Deus te chamar para não ser abençoado, ser a benção, e para ser a benção você vai sacrificar a sua vida inteira. Imagina, tipo assim, foi o que ele fez com Jesus, né? Você não vai ser abençoado, você vai ser a bênção, o que fez com Abraão. E a gente, como cristãos, queremos ser abençoados sem ser a bênção. Então aí fica assim, murmurando eternamente, porque, eu tô passando por isso, porque muitas vezes a recompensa tem a ver comigo. Não tem a ver nem só com... Às vezes não tem a ver nem com nossos filhos. Tem a ver com a gente, assim, o bem-estar. Então, assim, no dia, igual o texto vai falar em Hebreus, que Abraão, ele morreu vendo a glória do Cordeiro, né? Então, assim, ele morreu contemplando, mas nada do que ele ouviu como promessa enquanto ele estava vivo se cumpriu, a não ser Isaac, né? Então, assim, nada do que ele ouviu de Deus como promessa tinha a ver com ele, a não ser Isaac. Então ele não fez nada de grandioso a não ser ter um filho. E foi fiel a isso. Foi o pai da fé, né, cara? Então assim, acho que nós temos que realmente, com essa paraxá, repensar. Se somos uma geração, como a geração de Noé, e pessoas que querem viver dentro de uma agenda que não fala de uma individualidade, não fala de uma singularidade, não fala de uma única família ou uma única pessoa. Ele fala, todas as famílias da terra seriam abençoadas por ele, né? E foi só Isaac, mesmo assim, ele teve disposição, né, de sacrificar, né? De entregar. Doideira, A única coisa que ele viu como promessa, né? Muito o resto sinistro, tudo foi subjetivo. A gente fica vendo esses profetas falar, né? É tudo muito subjetivo, cara. A única coisa objetiva que ele pegou, tocou, criou foi seu filho. E Deus fala assim, me dá, porque está muito apegado. Só um ponto disso aí, filho. Você falou assim, às vezes ele não teve a bênção, né? Ele foi a bênção, né? Eu fiquei fritando muito tempo, né, sobre essa questão, né? O que é a bênção, né? E cheguei à conclusão que a bênção é a possibilidade da gente participar, né, aqui na Terra daquilo que ele está fazendo, né? Por que ele foi a bênção? Porque hoje a gente está participando de uma realidade de Deus porque ele viveu aquilo. Exatamente. Não é?
existe uma deturpação muito grande, né? O que é a bênção, né? Muitas vezes os caras falam, não, vou lá, vou buscar minha bênção. Mas o que é essa bênção? Bens é o quê? É uma inversão, né? Eu acho Meu carro, que... presente de Não Deus. Não eu é, acho... porque essas coisas, elas vêm e vão, né? Mas se você tá na caminhada com ele, você vai permanecer para sempre, né? Essa é a maior bênção que a gente tem, né? Que é o Evangelho, né? O Evangelho, Cristo nos salvou. Nos salvou do quê? De nós mesmos, da vida que a gente teria de acordo com a nossa força do braço, né? De uma cultura, de Nos uma colocou. parentela. De Eu acho que Ló legal. pulou nessa barca aí, ó. Ló foi assim, Abraão, você setou uma bênção e Deus tinha dado uma palavra assim, ó, eu vou abençoar você e todas as famílias da terra. Ló foi eu que não vou ficar fora dessa, meu irmão, vou colar nele aqui, ó. E aí ele foi atrás da bênção. E aí, tipo isso, entendeu? Assim, meio que pulou na barca, assim. Perseguiu, falou assim, ó, né? Perseguiu. O cara vai ser abençoado, meu irmão. Deus falou que vai... Ele falou assim, ó, você vai ser abençoado. Eu Quem vou te andar atrás amaldiçoar, dele. eu falei assim, vai abençoar as famílias tudo? Eu vou andar com ele aqui, ó, Ele coladinho. seguiu Abraão, mas com a mesma intenção de Babel, né? Com a mesma intenção. Aí, Assim, seu nome vai ser grandioso. Ele falou, vou ficar com ele aqui, ué. Mas- Eu vou ser o segundo. eu vou estar do lado na hora que esse negócio tudo aconteceu, que ele tá participando. E aí seguir ele a queria a bênção. E Abraão foi totalmente ao oposto. E isso aí, ó, assim, às vezes os valores são muito deturpados. Bênção, às vezes as pessoas pensam que é coisa financeira, É muito material, sinistro, é você ganhar alguma coisa. Quando vem Paulo aqui e fala esse texto aqui, né? Pô, tô doido pra largar isso. Tô preso aqui, eu tenho uma coisa bem maior do que Angustiado, isso, né? Aí, assim, cara, o que é a bênção? Legal você falar isso, Júlio, que muitas vezes o país, a parentela e a cultura somos nós mesmos, né? Tipo assim, já não tá mais perto do pai, não tá mais na cidade, não tá mais perto dos parentes, mas continua aprisionado, às vezes, por coisas que tá dentro de nós mesmos. E Paulo fala, né? Tipo assim, a gente precisa continuar caminhando como peregrinos, porque quanto mais se destrói essa casa, a gente precisa ser revestido por uma nova. Isso é muito sinistro. E o que o Gil falou é interessante, porque, tipo assim, acompanhar a bênção não me torna abençoado. Né? Tipo assim, Ló acompanhou a bênção, mas foi amaldiçoado, infelizmente. E o que você tá falando, tô lembrando daquela palavra que fala no Novo Testamento, né? Que é a casta, né? Quando os discípulos não conseguem lá expulsar os demônios, né? E tudo. Aí ele fala, não, tem certas castas, né? Que só saem com jejum e oração, né? E aí a palavra tá referindo à tradição familiar, né? Wesley, botar o Wesley no jogo, bora. Exato. Só uma pequena observação sobre o que o Rodrigo falou a respeito da questão do ouvir, né, e obedecer de Abraão. E é interessante que teve uma vez que eu estava vendo um estudo e no hebraico original a ideia ali do obedecer e o ouvir ela é como se fosse uma palavra só. Então o que Deus está querendo nos dizer que é o seguinte: se você ouviu, você obedeceu. Tipo, não existe separação, sabe? De ouvir e não obedecer, sabe? E tanto que Deus vai trabalhar isso com o povo. Shema, ouve, ó Israel, que é a palavra Shema, né? Ouve, 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 ouve. E a ideia ali do ouvir seria seria obedecer. Então não teria essa distinção. A respeito do meu texto que eu queria correlacionar, o filho ele leu o mesmo texto, só que ele leu em Mateus. Só que assim, um ponto que me chamou a atenção, a correlação que eu fiz, é que Jesus ele fala assim antes: lembrai-vos da mulher de Ló. Aí Jesus, o texto está em Lucas 17:32. E aí ele vai falar: quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder, a de fato salvará. Então, Jesus ele tá falando, né, que lembrar-vos da mulher de Ló. Então, para mim, ali tá a consequência do andar de Ló. Então, Ló ele foi andando por vistas e aquilo foi algo que foi uma cultura ali dentro da casa dele, né? E foi uma cultura de criar raiz, então ela olha para trás. Então a gente vai estudar nas próximas porções esse desfecho aí da destruição de Sodoma, mas é algo assim que para mim tá totalmente relacionado começa a partir da decisão de Ló
e isso vai para dentro da casa dele, né? Então agora eles estão querendo preservar a vida, eles estão agarrados, sabe? Eles estão olhando para trás, querendo assim, olhando, igual a gente tá comentando a questão da benção física, né? Então eles esqueceram a promessa, esqueceram o alvo, né? Então assim, isso é algo que frita assim no meu coração já tem um tempo. Se Jesus ele faz essa correlação com os sinais escatológicos dos fins dos tempos, é porque Jesus sabia que no fim dos tempos as pessoas teriam essa mesma mentalidade, sabe? Andariam assim. E é algo assim que fica no meu coração. Senhor, eu tenho essa mente, sabe? Em algum momento eu tô andando assim, então me ajude. Aqui tá meu coração, sabe? Sonda, esquadrinha, Senhor. Não me deixa ficar preso em nada, sabe? Porque eu preciso seguir, como o Paulo falando aí, tipo, esquecendo das coisas que passou, eu sigo pro alvo, né? O prêmio da soberana vocação. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, sabe? A não ter esse coração. Amém. Eu acho que eu tenho alguma coisa para contribuir com relação a questão da bênção. Também Tem a ver acho. com a perspectiva. Também acho. O texto que eu li era Gênesis 15, que ele fala, ele tinha acabado de vencer uma batalha e ele ainda assim não tinha a palavra. E a questão da bênção que a gente está falando, num contexto eclesiástico, religioso, está muito relacionado com a questão da execução, né? Que você pode fazer alguma coisa ou não. E vou tentar relacionar os dois textos. Em Lucas 10, depois que voltam os 70, 10:16 fala que 17. Fala, e os 70 retornaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se sujeitaram a nós pelo teu nome. E ele disse-lhes: Eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu. Eis que vos dou o poder para pisar em serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, de forma alguma, vos fará dano. Mas não vos alegreis por isso, de que os espíritos se sujeitam a vós. Mas alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Que foi o que você falou sobre Abraão, né? Assim, ele estava sendo incluso, ou ele estava inaugurando esse livro aí, de alguma forma, com a questão das famílias. E ele tinha acabado de vencer uma batalha, mas aquilo não era o mais importante. E da mesma forma, os discípulos tinham acabado de executar muitas coisas, de curar um monte de gente, expulsar demônio, chegou felizão. Jesus falou, legal, mas isso aí não é o mais importante não. Assim, se for dar mais atenção para sua execução, cuidado, porque o mais importante é você estar no livro da vida. Se você estiver executando um monte e não estiver no livro da vida, não adiantou de nada, que é o ganhar o mundo, ou achar a vida, né? E perder ela no final. Fez sentido a relação dos dois aí? Total. Fez muito. Fez, hein? É a frase que a gente sempre fala aqui, que o que eu faço não determina quem eu sou, né? Assim, tem muita gente que determina sua confiança, sua crença, sua própria fé baseado no que faz. E é o cara abençoado, expulsando tipo demônio. Assim, tô fazendo isso, tô abençoado. Não tem a ver. Até porque em Mateus 7 vai falar que muitas pessoas naquele dia chegarão em nome dele que fizeram coisas extraordinárias. E aí ele fala assim, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Então assim, você fez muita coisa legal em meu nome e coisas boas e bem para muita gente, mas eu não vos conheço. E o contexto ali que ele tá falando é de pessoas falsas, né? Tá falando de falsos profetas, então é interessante. Como se você estivesse falando, né? Mas você não tá no meu livro, não. Você não tá no meu livro, seu nome não tá no céu. Eu não te conheço, assim. Eu conheço Abraão, conheço os caras que eu chamei, andou comigo, foi fiel a um processo, sacrificou, mas vocês fizeram pro Igual aquele que bem-estar de tomou a vocês. coça, né? Que ele tomou a coça, foi expulsar o Discípulos de... Eu conheço Ou Jesus, até uma troca conheço também, né? Fala os assim, ó, discípulos, você eu conheço. os discípulos de Leio ele. Apolo, o Paulo. E tem lá. até também aquele conceito da troca, né? Porque eu faço muito, eu vou ser abençoado, né? Espera ser abençoado sim. por fazer. A E intenção aí, do coração, tipo assim, né? que não tem nada a ver, ué, uma coisa com a outra. Um ponto só que eu gosto sempre de falar sobre essa questão quando fala
desse versículo, né, do livro da vida, muitas das vezes foi me apresentado esse livro como se fosse uma lista, né? Você chegar lá no céu, qual que é o seu nome? Júlio? Júlio de quê? Vai lá, vai procurar na lista o nome, né? Mas eu gosto muito de pensar nele como um livro de uma história mesmo, né? Uma história que Deus está escrevendo, né? Na Terra. Se nesse momento aqui a gente está participando dessa história, lá nesse livro vai estar lá assim, ó, dia tal, tava lá o Gil, tal, todo mundo lá fazendo pitarom, tal, tororô, e o fulano de tal que está nos ouvindo agora escutou e teve uma revelação. Mas é muito importante isso, né, a gente entender, porque se a gente entende isso, a gente entende que existe uma história sendo escrita hoje, né? E o que foi escrito de acordo com a Bíblia era o nome, o tempo de vida, o parentesco, a linhagem, a genealogia daqueles que andaram com Deus. Os que não andaram, os dias deles não foram contados. Dias, né? Isso mesmo. Se fosse hoje, né? Ia estar até lá assim, quando você o pega, seu nome não está no elenco do filme da vida, por exemplo. Genealogia de Adão, só tem 7. Tipo assim, você não pega... Você pega o filho dele que nasceu depois de Caim. Então assim, Abel foi morto, Caim não é contado, é contado o filho que nasce depois, sabe? Tipo assim, então... Isso mesmo. Contado, né? Dentro disso mesmo. E até dentro desse versículo que você leu, né? Eu gosto muito também de trazer o texto de 1 Coríntios 13, né? Pô, você deu todos os seus bens aos pobres, você deu seu corpo a ser queimado, mas você não tinha amor, né? O amor é exatamente isso, né? Tipo assim, é esse guiar dentro da história dele aqui na Terra, né? A gente conseguir viver assim, né? Sim. E olha que doida a questão do ser uma bênção. No 14, em Gênesis, né, 14, 13, depois que Sodoma e Gomorra foi atacado, fala que um cara que conseguiu escapar, ele veio um que havia escapado e contou a Abraão, o hebreu. Não fala que ele foi lá contar porque Ló era sobrinho dele, não. Fala porque ele morava perto do fulano de tal. E é doido pensar, será que hoje nós temos sido uma referência para alguém chegar, assim, será que nós temos sido uma bênção para alguém chegar com uma demanda que não tem necessariamente a ver com a gente? Fala, tá tendo esse problema aqui, ó. Porque Abraão não tinha um exército para ir lá resgatar ninguém. Ele não era o cara mais forte do momento. Ele não era o que dominava a região. Mas o cara que conseguiu escapar, a pessoa que ele escolheu para ir contar foi Abraão, o hebreu. Por que será? Que não tinha um exército. Legal demais, né, velho? Ele era alguma coisa. Pessoal, estamos chegando aqui ao final de mais um Pitarom Podcast, com muitas explanações, muito positivo, muito bom. Não tem como. A gente tenta, faz uma dinâmica aqui para ser mais breve, mas a gente não consegue. Mas espero que todos que estão aí nos acompanhando estejam aproveitando, gostando. Semana que vem nós vamos dar continuidade. A vida de Abraão, ela continua a decorrer aí, né? Nós ainda não chegamos nem no nascimento de Isaac. Essa porção, ela finaliza com a promessa do nascimento de Isaac, uma aliança, mas não chegamos ainda no nascimento. Então, incentivar todo mundo a continuar nos ouvindo, participando, deixar aqui para a galera das considerações finais aí, para a gente já ir concluindo nosso podcast de hoje. Isso aí, pessoal. Muito bom. Valeu. Até semana que vem. Foi lindo. Pessoal, a gente poderia aqui ficar discorrendo aqui ainda horas, né? Em cima dessa paraxá, que ela é muito rica, assim como todas, né? Assim, infelizmente a gente não tem esse tempo e não consegue fazer tudo. Mas terão novas rodadas, quem sabe, pra frente aí, voltando nessa paraxá. E independente disso, quem estudou, quem tá meditando, tá absorvendo. Então, semana que vem a gente bola pra frente aí que vem a próxima paraxá. Isso aí, pessoal. Queria incentivar você a continuar aos estudos, acompanhar aí os próximos episódios. E não percam, porque vai ser uma bênção na sua vida. Valeu, gente. Obrigadão a quem ouviu aí. Isso aí, pessoal. Estamos chegando ao final aqui. Eu queria agradecer ao Rodrigo que está compondo a mesa aqui hoje, né, Rodrigo? Foi show de bola. E agradecer os irmãos aqui também que estão sentados aqui. Júlia, André, Filhão.
o Wesley e nosso irmão que está aqui comandando todo o nosso processo aqui, o Nicolas aqui de gravação aqui, galera. Nicolas, Obrigado aí sim. por tudo aí, todo mundo. Valeu. Valeu. Valeu.